Olá, começando mais um Notas do Karsug, ao lado do mestre. Tudo bom, Cláudio? Prazer em vê-lo novamente, fazia tempo, né? Fazia tempo, realmente, essa interrupção já prevista, claro, pelo calendário. As férias, chamadas férias de verão da Fórmula 1, fizeram com que o interesse nesse período se voltasse, sobretudo, para a MotoGP, que continua normalmente. Mas tivemos Spa, aquele circuito absolutamente tradicional. Quase o preferido de todos os pilotos, Sim, né, Cláudio? claro. E a prevista vitória do Hamilton, só que não com a facilidade com que se pensava, independentemente do erro do Bottas, mas a Mercedes teve que apelar para toda a qualidade de um excelente piloto como é Hamilton para conseguir vencer, porque ele, sobretudo depois do safety car, ele foi diretamente ameaçado pelo Vettel, que inclusive tinha pneus ultramacios, e ele teve que suar 7 camisas. Defendeu ali, né, com unhas e dentes, né, claro. Leva realmente nota 10, porque foi uma apresentação soberba, desde o treino, quando ele fez a pole, realmente não tem a menor sombra de possível crítica. Um Hamilton que conseguiu reduzir para 7 pontos a desvantagem em relação ao Vettel e mostra que esse será um campeonato decidido muito provavelmente ou no Brasil ou até mesmo na última corrida em Abu Dhabi, porque antes é extremamente improvável que esse equilíbrio que se verifica, e aliás minha impressão é que a Ferrari está um pouco mais perto da Mercedes daquilo que se pensava, sobretudo em condição de corrida. Se, é claro que o se não traz pontos, mas se o Vettel tivesse passado o Hamilton na largada, provavelmente o Hamilton não teria conseguido depois ultrapassá-lo. Então, é um campeonato realmente emocionante, um dos melhores das últimas décadas. E olha, um detalhe interessante, né, para quem gosta de história de Fórmula 1, Hamilton igualou o número de poles desse final de semana, né, com o Schumacher, né, 68, né, chegou na mesma. E outra coisa interessante para quem gosta de números aí, corrida 200 do Hamilton, ele venceu. Na Fórmula 1, na história da Fórmula 1, apenas 3 outras vezes isso aconteceu, né? Com o Button, com o próprio Schumacher e com o Rosberg, né? Então, é curioso, né? Quarta vez que um piloto fazendo sua corrida número 200 vence essa corrida. E nesse pódio, Cláudio, já que você adiantou a nota do Hamilton, né? Você deu nota 10 para o Hamilton, impecável realmente o desempenho dele. Queria a tua nota também para o Vettel e para o Ricciardo, que eu acho que está fazendo um ano dos melhores, né, na carreira dele, né? Vettel e Ricciardo eu ponho no mesmo nível, nota 9 ambos, e o Ricciardo me lembra muito sob certos aspectos, é claro, outros são completamente diferentes, mas a validade dele em ler a corrida taticamente, em saber até onde pode chegar, me lembra muito o Niki Lauda. Ele realmente vem conseguindo todas as chances que se lhe oferecem, ele as aproveita. Ou alguma vez consegue vencer, outras vezes subir ao pódio, mas é realmente, olha, se eu fosse dono de uma equipe, eu pensaria seriamente em contratar o Ricciardo. Não contrataria o Verstappen, certamente. E falando nisso, né, Cláudio, o mercado de pilotos deu uma fechada aí, porque a Ferrari já anunciou o vínculo renovado com o Raikkonen para o ano que vem e mais 3 temporadas para o Vettel. Então, quer dizer, os pilotos que estavam meio que de olho numa vaga lá em Maranello, pode tirar o cavalinho rampante da chuva. Exato. E a estrela de 3 pontos também está fora da chuva, que lá não vai acontecer nada. Então, eventualmente, a única vaga importante será em 2019, se o Raikkonen realmente parar, aí teríamos um lugar realmente muito ambicionado, que é o de segundo piloto da Ferrari. E você, se estivesse lá, então você chamaria o Ricciardo para o lugar, né? Sem dúvida. Sem dúvida eu chamaria, porque ele amadureceu muito, aquele amadurecimento que todo mundo está esperando que ocorra com o Verstappen, e que eu não estou esperando mais, por exemplo, que aconteça com o Pérez, que para mim é um caso perdido, já não tem mais como lembrar que a corrida não se decide numa freada. Faíscas ali das duas Force Indias, né? Realmente, aí, olha, se eu fosse o dono da Force India, eu chamava os dois, olha, gente,
para com isso, senão eu mando embora os dois, ou pelo menos um dos dois. Deixar os dois na marca do pênalti ali. E só um detalhe interessante, né? Felizmente o Massa, depois da ausência, né, no GP da Hungria, o problema de saúde que ele teve lá, labirintite e tal, deu um susto lá nos treinos, né, Cláudio? Acabou ficando de fora lá por causa de uma batida, mas fez uma corrida dentro das limitações do que é o Williams hoje, né, Cláudio? Aquilo é muito boa, 16º para 8º, né? 8º lugar, que representa para ele uma vitória. Verdade. Porque em termos de progresso, em termos de melhoria do carro, já há algum tempo a Williams engatou a marcha ré, que ela vai caindo progressivamente. Hoje ela foi claramente superada pela Renault com quarta força do campeonato, a Force India está na sua frente, então realmente a situação da Williams é uma situação extremamente delicada. E é por isso que eu achei engraçado as notícias... Boataria. Se fosse o Donald Trump, diria fake news. Fake news. Do Alonso na Williams. É absolutamente fora de qualquer contexto, de qualquer coisa. O que Alonso vai fazer na Williams? Vai ficar andando de lado, né, no caso. Né? Eu particularmente acho o seguinte, né, sair de uma para outra eu não vejo vantagem muito grande. E eu não sei, quer dizer, o Cláudio é um engenheiro, é um homem que manja tudo de motores, enfim, tem um site maravilhoso sobre indústria automobilística, sobre automobilismo. Eu acho mais fácil, cá entre nós, apesar do tempo já, a Honda melhorar o motor dela do que a Williams fazer um chassi vencedor, o grande chassi do ano que vem. Sim, porque isso exige dinheiro, exige muito trabalho em túnel do vento e exige um projetista realmente capaz. Você fazer um carro igual aos outros não adianta, você tem que tentar alguma coisa nova. O pulo do gato, né? Para ter um carro mais competitivo. E não vejo ninguém no staff da Williams capaz de fazer isso. Pois é, porque motor eles tentam, com motor Mercedes lá, mas realmente falta o carro equilibrado, né, Cláudio? E falando de motor, a reclamação do Alonso, que diz que o motor caiu de rendimento, já não é grande coisa. Caiu de rendimento e desistiu. E os responsáveis técnicos da Honda na Fórmula 1 dizendo que foram ver o motor, não tem absolutamente nada. Efetivamente não tem absolutamente nada. Só lhe faltam uns 80 cavalos. Pois é, uma potênciazinha básica, assim, né, Cláudio? Um detalhezinho. Pois é. Bom, a próxima etapa, a gente vai fazer uma pausazinha aqui, porque o Cláudio vai fazer umas férias agora, né, Cláudio? Vai dar uma paradinha, vai dar uma viagem comum, frequente do Cláudio para a Itália e tal. Suíça, eu vou para a Itália. No dia 1º de outubro estaremos de volta. E aí, como vai ter corridas também nesse dia, no dia seguinte eu já vou puxar o Cláudio para cá para a gente gravar Notas do Karsugi para o Grande Prêmio da Malásia. Então, Monza e Singapura, acompanhem as notícias aqui no portal Terceiro Tempo, no site do Karsugi, para saber de Fórmula 1. E eu queria aproveitar também esse final de semana, né, Cláudio, porque tivemos MotoGP, Silverstone, etapa de Silverstone, e agora temos um líder que ninguém esperava que ele fosse o líder nessa altura do campeonato, né, Cláudio? O Dovizioso era o piloto número 2, o grande da Ducati, nome da Ducati era o argentino Lorenzo, que foi contratado, paga uma montanha de dinheiro. O fato é que o Lorenzo não consegue se encontrar com a Ducati, que é uma moto realmente difícil de se domar. Rossi, por exemplo, esteve lá e não conseguiu, então não pode ser surpreendente. O Dovizioso, que conhece bem, conseguiu pouco a pouco, sem querer andar mais do que a moto permite. Ele mesmo disse, eu sabia que em Silverstone não era o mais veloz, fez uma corrida, largou em sexto, pouco a pouco foi ganhando posições e Rossi largou na frente, liderou até 3 voltas ao final, aí chegou o Dovizioso que tinha mais pneus, porque poupou ele ali, né, no final, né, conseguiu passá-lo, e depois também o Vinhales, o companheiro do Rossi, que tinha feito uma escolha arriscada, que todo mundo saiu com pneus duros, enquanto o Vinhales botou atrás, que é o ponto de maior desgaste, pneus macios. Ele conseguiu resguardar o seu pneu macio até o fim, no fim passou o Rossi facilmente e chegou em segundo lugar. Então, Marques, que não estava tendo uma grande atuação, realmente não era... Era uma semana apagada do Marques. Era um fim de semana atípico, porque realmente sempre anda bem. Claro. E aí ficou mais atípico ainda porque explodiu o motor Honda e ele perdeu qualquer chance de pontuar. E aí o moto mundial ficou cada vez mais emocionante, porque o Dovizioso agora é líder
com 9 pontos sobre Marques, tem vantagem sobre Vinhales. É 183 a 174, né? Do Dovizioso para o Marques e 170 o Vinhales, né? Que ela está tudo ali pertinho. Né? É o único que está fora. Está 26 pontos, eu acho que está fora o Rossi. 157. E que o Rossi já disse claramente que ele agora não pensa no Mundial, está correndo grande prêmio por grande prêmio para se divertir. Então, e a diversão do Rossi é a diversão para nós também, né? Sim, gostamos, claro. Né, de ver um grande piloto, um nome icônico, né, da MotoGP, né, ele Cláudio? fez 18 voltas realmente sensacionais, liderando desde o começo. Então, a MotoGP, na verdade, oferece sempre emoções, emoções que se renovam. Quem gosta de moto, quem gosta de esportes a motor, não pode deixar de seguir. É isso aí. A próxima da moto vai ser dia 10 de setembro, San Marino, Misano, né? Vai ter a etapa na Itália, né? Tua terra. Aí, a Ducati é favorita, Cláudio? Sim, a Ducati, falando em Itália. De certa forma, é favorita. Naquele circuito, a Ducati deve andar bem. Espero poder estar lá para ver ao vivo. Ver de pertinho, em loco. Que legal. É isso aí. E aproveitando, só voltando um pouquinho a falar de Spa, mas para falar de Fórmula 2, porque tivemos o Leclerc que está praticamente com a mão na taça já, né? O Charles Leclerc. Mas tem um detalhe interessante, porque primeira vitória do nosso brasileiro, Sérgio Sete Câmara. Sim. Ele foi o 8º na corrida 1, foram 2 baterias, né, Cláudio? 8º da Fórmula 2, foi 8º na primeira, mas aí ele largaria na pole pelo grid invertido da segunda. Só que os dois pilotos à frente dele foram eliminados, foram penalizados. Aí ele largaria em terceiro, realmente, de fato, ele largou em terceiro. Mas lá na largada já pulou para primeiro, Sim. Primeira vitória dele por uma equipe mediana. Olha, ele está mais ou menos numa Force Indy, então dá um valor maior para a vitória, né, Cláudio? Não, agora resta ver se ele consegue, para o ano que vem, passar a uma equipe melhor, fazer uma boa temporada, para então sim pensar em Fórmula 1. E pelo contrário, quem já pensa diretamente em Fórmula 1 é o Leclerc, que eu vejo muito provavelmente como sucessor do Raikkonen na Ferrari. Monegasco, né? Piloto de Mônaco, né, Cláudio? Bandeira. Muito bom piloto. Muito bom piloto, fez testes excepcionais, né? Andou com o carro no mesmo nível ali dos pilotos da Ferrari, dos titulares da Ferrari. E só um lembrete final aqui, estava comentando com o Cláudio, um velho conhecido da época do kart, o Paulo Carcassi, né? Ele organiza, grande piloto, um mito do kart brasileiro, teve lá no Japão, correu no Japão também, enfim. Ele organiza a etapa brasileira aqui do Mazda Road to Indy, que é um programa para revelar pilotos rumo à Fórmula Indy. E nesse final de semana, último em Aldeia da Serra, teve uma competição lá com 18 kartistas, ganhou o carioca Olim Gali, que é o ex-campeão brasileiro, um piloto já tarimbado e tal. Então ele vai concorrer com mais 19, 20 pilotos do mundo todo, lá com esse carro da USF 2000, porque lá, desses 20 e poucos pilotos, quem vencer ganha uma temporada completa dessa escola aí de 2 degraus abaixo da Indy. É legal a gente saber que existem programas de desenvolvimento por aí, né, Cláudio? Claro, inclusive porque hoje em dia é mais fácil, do ponto de vista financeiro, você ir correr nos Estados Unidos do que na Europa. Na Europa a coisa é um pouco mais fechada, inclusive é mais cara. Então, essa é uma chance que se oferece, é claro, 1 em 20 não é uma coisa muito fácil, mas tomara que ele consiga vencer e comece a utilizar esse bônus, digamos, que o Carcassi lhe oferece. É isso aí. Dica do site do Karsug, eu sempre dou uma dica final para você acompanhar o site dessa referência da indústria automobilística, do automobilismo, que é o Cláudio Karsug, www.karsug.com.br. Cláudio, tem novidades lá? O que você pode chamar a atenção do nosso público para dar uma olhadinha no site? Ultimamente tivemos vários testes, além do futebol, claro, que é o pão de todo mundo brasileiro, e de falar de MotoGP, de turismo, coisa, tivemos vários testes de carros. Testamos, por exemplo, o Citroën C4 Picasso, que é um carro muito bom, com uma série de coisas interessantes, por exemplo, os 2 assentos da frente tem, além do eventualmente a necessidade, que aqui no Brasil é pouco sentida, talvez um pouco no sul, no inverno, do aquecimento do banco, um botão que faz massagem na altura dos rins. É muito bom. Viagens longas, né, claro. Você aperta o botãozinho lá, aquele massagenzinha, faz uma massagem. Claro, tudo isso tem um preço. Lógico. E isso não pode
ser deixado de lado. E tem a avaliação, então, do Citroën lá, né? Sim, já está numa geração bem adiantada já o Picasso, sim, né? sim. Claro, um carro que já sedimentou bem no mercado, né? Exato. Também, né? É isso aí. Bom, então o Cláudio vai dar esse passeio lá pelo Lago Lugano, né? Que chama lá, né? Lá na Suíça, depois vai para a terra dele na Itália, vai rever toda aquela paisagem que você andou de bicicleta. Não, muito de bicicleta por lá, né? Sim, é gostoso. Gostoso, né? Embora ultimamente tenha ficado, sobretudo nas grandes cidades, um pouco perigoso, porque às vezes acontece algum problema, que eles chamam na Itália de piratas das estradas, que atropelam. O Haydn, por exemplo, o campeão de motociclismo, morreu assim. Eu queria destacar outra coisa, com relação aos testes que fizemos. Testamos também a versão de top do Toyota Etios. É um carro muito interessante, claro, sendo a versão de top, ele custa bem mais caro que a versão de entrada. Mas é isso aí. Então, todas as dicas que o Cláudio está passando para você, do esporte em geral e da indústria automobilística, você confere em www.karsug.com.br. Cláudio, bons vinhos. Muito obrigado. Boas pastas lá, enfim. Bons vinhos, eu já fiz uma reserva, passarei um pequeno tempo em Montalcino para ver as várias variedades do Brunello. Brunello de Montalcino, famoso, né, Cláudio? É isso aí. Então, depois desse papo muito legal que eu tive com o Cláudio Karsug, aqui a gente encerra o Notas do Karsug e voltamos para falar de Fórmula 1, de MotoGP, de automobilismo em geral, né, Cláudio? Exato. Lá depois do GP da Malásia de Fórmula 1. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até logo, até.